Fala aí, rapaziada, tranquilo com vocês, beleza? Bom, antes de dar início aqui a esse vídeo, eu queria prestar um esclarecimento, né? Para quem é mais antigo aqui do canal, já deve ter percebido que de um tempo pra cá eu parei de postar vídeos relacionados aos Trapalhões. Sempre que o SBT ia reprisar um filme dos Trapalhões, eu fazia um vídeo antes comunicando o filme que ia passar, né, pro pessoal acompanhar, assistir. Aqueles que são mais novos, que não conhecem a filmografia dos Trapalhões, conhecer a obra dos caras e tal, né? E aí eu parei do nada. Por quê? Porque eu percebi que o SBT tinha parado, né, de passar os filmes nos sábados, que aliás era até acho que é Sessão Renata Aragão, que aliás, pô, esse nome aí tem nada a ver, já que os Trapalhões não era somente o Renato Aragão, né? Era os quatro, né, cara? Eu sou totalmente contra esse título aí pra sessão aí dos filmes, mas enfim. Então eu parei, só que eu descobri recentemente que eles transferiram o dia, agora é no domingo, né? É domingo, se eu não me engano, depois do programa do Silvio Santos. Então eu tô pensando em retornar aí, né, a falar sobre os filmes ainda. Mas enfim, é só esse esclarecimento mesmo que eu queria dar. Agora sim, vamos pro vídeo aqui, vamos lá. Se você viveu sua infância nos anos 90 ou nos anos 2000, eu tenho certeza que se tinha uma notícia que te deixava grudado na TV, era a dos desastres aéreos. O país literalmente parava e não se falava em outra coisa a não ser o acidente e suas causas. E se houvesse algum famoso entre as vítimas, aí é que a mídia falava mesmo. Pois é, e se eu te disser que na Paraíba já caiu um avião comercial com o Renato Aragão dentro? Sabia não? Todo mundo sabe que Renato Aragão é um comediante nacionalmente famoso pelo personagem Didi Mocó, né? Sabia não? Mas a história que eu irei contar aqui neste vídeo, antes de tudo isso acontecer, em 1958, quando Renato Aragão era um humilde estudante de direito. Os jogos universitários já existiam naquela época e reuniam os atletas de todos os estados. Naquele ano, 1958, os jogos aconteceram em Recife e Renato Aragão foi escalado para a seleção universitária jogando futebol. Em 1958, as linhas aéreas no Brasil estavam engatinhando e a aviação no mundo inteiro ainda não era seguro e tecnológico como é nos dias de hoje. Quem operava a maioria das linhas do país era uma companhia aérea chamada Lloyd Aéreo Nacional. As aeronaves da época eram de sua maioria aeronaves da Segunda Guerra Mundial, remodeladas para passageiros, ainda com motor de pistão. As aeronaves de hoje em dia, em sua maioria, usam motor a jato. A aeronave do voo que me refiro era um modelo Curtiss C-46 Comando, que hoje pode parecer velharia, mas na época era um luxo. Vale destacar que não era apenas as aeronaves que estavam engatinhando na aviação. A infraestrutura aeronáutica era precária e a maioria das grandes cidades não tinham sequer aeroportos decentes como conhecemos hoje, e sim apenas pistas de pouso e pequenos aeródromos. Só para você ter uma noção, o aeroporto de Campinas, na época, era apenas uma pista de terra, e para pousos noturnos era necessário que os taxistas fossem para a lateral da pista do aeroporto iluminar com seus faróis, para o piloto ver onde pousar. A navegação também não era muito diferente. Se hoje temos os maravilhosos recursos do GPS, naquela época a orientação era apenas por VOR, que em grande resumo é a orientação dos pilotos pelos rádios e difusores das cidades.
Você já se perguntou por que, uma vez ou outra, as rádios tocam aquelas vinhetas falando ZYZ 978 97.8 MHz, rádio de tal sei lá de onde? É por isso, se alguém tiver se orientando por VOR, vai saber de onde está vindo aquele sinal e consegue se orientar. Então imagine operar o voo 652 do Lloyd Aéreo do Rio de Janeiro a Fortaleza, com escalas em Vitória, Ilhéus, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, Natal e Campina Grande, com um avião lotado de estudantes e equipamentos esportivos durante a noite, sob chuva pesada. A aeronave, com prefixo PPLDX, partiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, às 3h42 da manhã do dia 5 de setembro de 1958, com 40 pessoas a bordo. O avião fez todas as escalas do seu plano de voo tranquilamente e já estava se preparando para a sua última escala em Campina Grande, Paraíba. O comandante Oséias Ferreira de Melo e o copiloto Breno Capistrano já estavam em aproximação final quando começaram a perder a visibilidade devido ao mau tempo em Campina Grande. Após várias tentativas frustradas, eles decidiram voar baixo da altitude permitida para a região, para enxergar por baixo das nuvens e assim efetuar o pouso de forma visual, já que na época não era possível fazer o pouso apenas por instrumentos sem enxergar a pista. Por ter baixado demais a altitude, o avião se chocou contra uma árvore no Serrotão e caiu em Bodogoncó. Se hoje temos o plantão da Globo assustando todo mundo para dar a notícia, na época tinham os plantões no rádio. Infelizmente, ao ouvir a notícia, a população correu para a área do desastre para saquear o avião, já que quem viajava no avião naquela época era muito rica e levava sempre pertences de alto valor. Os feridos foram levados ao hospital Pedro I e no resgate foi possível ver o tamanho do estrago. Dos 40 ocupantes, houveram 13 mortes, incluindo o piloto. O curioso é que Renato Aragão foi considerado morto nos noticiários da época. Pelo que se falou nos jornais da época, foi concluído que o acidente foi causado por falha humana do piloto ao voar em baixa altitude com pouca visibilidade. O acidente do voo 652 é até hoje o 27º pior acidente aéreo do país, o que mais vitimou pessoas. No local do acidente foi construída uma capela batizada de Capela do Avião, onde os moradores locais costumam acender velas e fazer orações. Curiosamente, muito tempo depois, o avião que levava o governador Ricardo Coutinho teve de fazer um pouso forçado após tentar pousar no aeroporto João Sussuarana, caindo próximo do local onde caiu o avião 652. A empresa Lloyd Aéreo Nacional foi vendida anos depois para a VASP. Mais tarde, Renato Aragão faria sucesso no país todo como o Didi Mocó dos Trapalhões.